Existem alguns assuntos que hoje, mais do que nunca, estão sendo comentados na sociedade. Assuntos que estão relacionados ao desenvolvimento pessoal e também cognitivo das crianças e dos jovens, pois com todas as transformações e a influência de novas tecnologias, mais do que se faz suficiente compreender o que se passa na cabeça dos nossos filhos, sejam crianças ou jovens. Pensando nisso, hoje nós estamos em foco com a psicóloga que cuida da área da neuropsicologia, Isabela Caetano. Ela tem áreas de atuação dentro da psicoterapia, da neuropsicologia e também trabalha com orientação aos pais. Isabela, seja bem-vinda em Foco. Obrigada, Henrique. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora de início do seu trabalho, como que funciona, como você tem se dedicado, como que é o seu dia a dia, para que a gente cause essa aproximação aí. Bacana. Bom, eu me formei em psicologia em 2014, né? Me especializei em neuropsicologia e aí eu atuo em várias frentes atualmente. A principal frente é o campo da psicoterapia, né, para crianças e adolescentes. Além da própria psicoterapia, também trabalho com avaliações neuropsicológicas, né, tento integrar aí a neuropsicologia. E também orientação de pais, né? Porque uma das principais dificuldades que a gente encontra quando a gente fala em psicologia infantil, infanto-juvenil, é justamente as principais dúvidas dos pais, né? Então, assim, um campo que eu acho que é muito importante, uma frente que eu procuro atuar, é justamente essa questão de orientar os pais, de levar conhecimento, né? Informação de qualidade, para que os pais também consigam ajudar nesse desenvolvimento saudável aí das nossas crianças. Como que foi sua primeira experiência com a área que você já atua hoje? Já era algo que você queria fazer ou de repente numa necessidade de outro profissional você atuou, se interessou? Na verdade, eu sempre quis ser psicóloga, né? Desde pequenininha eu falava que eu ia mudar o mundo e que eu ia mudar o mundo através da psicologia. Eu acredito bastante nisso. Então, assim, todas as minhas experiências nessa área da psicologia sempre foram ali desde a faculdade, desde o primeiro estágio, eu me encantei muito com isso e... Assim, o meu primeiro atendimento foi justamente com uma criança, Olha, né? Então, desde já era o que sempre, você queria ou já não? era o que eu queria. Na verdade, eu não sabia, né? Quando a gente faz a faculdade, tá ali no curso, a gente procura experimentar um pouquinho de cada, mas o meu primeiro atendimento foi uma criança, eu adorei e falei, não, eu quero me especializar nisso, me aprofundar aí nessa parte da infância e da adolescência mesmo. Legal. E a Isabela, ela tem o rosto assim bem jovem, né? Acho que isso que causa também uma aproximação com as crianças, né? De repente, se ela coloca ali uma fantasia de fadinha, olha, vai ser perfeito ali a conversa. É verdade, é verdade. A gente brinca bastante com relação a isso, né? Porque realmente eu tenho aí uma estatura também, que eu tô sentada, não vai aparecer tanto, mas eu sou baixinha, então gera mesmo essa aproximação. E você tocou em um assunto importante, porque muitas vezes eu percebo em um primeiro momento até a resistência de alguns pais quando chegam lá no consultório e vem uma pessoa tão jovem, né? De falar, nossa, como assim? Uma menina dessa vai ajudar meu filho e vai me dar dicas de como lidar ali com o meu filho, né? Então, é uma coisa que é interessante, às vezes eu percebo em um primeiro momento essa resistência. Tem muitos pais que até me perguntam se eu já tenho filhos ou não, porque acho que é nesse sentido, como assim, essa menina vai cuidar dos meus filhos? Como ela sabe, né, o que ela vai passar. Exatamente. Né? E aí eu sempre pontuo, acho que é importante a gente colocar que a psicologia ela é uma ciência, né? Então, enquanto ciência, eu, Isabela, não falo como uma menina, como alguém que tem ou não tem filhos. Eu falo enquanto uma profissional que estuda realmente aquela ciência, que tem uma comprovação científica, né, por trás de tudo aquilo que eu tô falando. Então, quando eu dou uma dica para os pais no consultório, né, quando a gente conversa ali sobre a dinâmica familiar, não é uma opinião minha, é realmente algo que foi embasado na ciência, né?
E aí eu acho que eles acabam começando a confiar justamente quando eles percebem isso. Isabela, me tira uma dúvida. Às vezes acontece uma situação assim. O pai, a mãe identifica, não vou dizer que é um problema, um transtorno, uma dificuldade no seu filho. E aí ele tem dúvida, ele não sabe se é algo voltado ali, alguma questão física que envolve a área da neurociência, né, dentro da neuropsicologia também, que é a sua especialização, ou se pode ser um transtorno de atenção, no seu nome você vai falar melhor do que eu, ou se de repente esse jovem ele está perdendo o interesse, perdendo o apetite por alguma coisa voltada ao lado sentimental, que já vai para a depressão. Antes do pai julgar, é importante ele procurar sua atenção para fazer essa diferenciação, nada melhor do que esse diagnóstico, né? Perfeito, exatamente. É algo que a gente percebe muito em consultório e às vezes até conversando mesmo com pais, né? Essa dificuldade de diferenciar o que realmente é uma questão cognitiva, algum transtorno, algo que precise desse tipo de atenção, ou quando é simplesmente uma desmotivação, né? Uma dificuldade, quando é relacionado à escola, às vezes alguma preguiça, né? Então chega muito essa queixa em consultório também. Olha, meu filho tá com notas baixas, mas eu acho que é porque ele é preguiçoso mesmo, eu não sei o que tá acontecendo. Às vezes pode ser realmente que não seja nada neurológico, nenhum transtorno, como pode ser que seja. Então é muito importante a gente sempre procurar uma ajuda especializada, né? Procurar aí investigar todas essas questões para saber realmente se o jovem ali ou se a própria criança não precisa mesmo de todo um acompanhamento, né? Essa questão que você mencionou é do TDAH, que hoje em dia a gente vê bastante, que é o déficit de atenção e hiperatividade, né? É algo que as escolas agora também têm buscado também esse conhecimento, né, buscado aí reforçar junto aos pais, e aí é uma das palestras que eu costumo dar é justamente nesse sentido. Por quê? O que acontece? A criança e o adolescente que tem o déficit de atenção e tem a hiperatividade, muitas vezes o rendimento escolar cai mesmo, ele tem muitas dificuldades, mas não é porque ele não quer, né? Não é porque ele não quer ter um bom desempenho, é porque ele não consegue, o cérebro dele trabalha de uma outra forma e aí ele vai precisar de psicoterapia, muitas vezes de medicamento, né? Então não é uma preguiça, por exemplo, a questão da hiperatividade, às vezes é aquela criança que não para quieta, então se o pai sai com a criança fica pulando por aí e tem muita gente que diz, nossa, olha lá, aquela criança não... os pais não cuidam direito, os pais não deram educação e na verdade não, pode ser realmente uma questão, por trás disso pode ter um transtorno, pode ter uma hiperatividade, né? Então não é que a criança não quer ficar parada em um sofá sentada, ela não consegue, o corpo e o cérebro dela não permitem não isso. Não vai, né? Olha, no meu tempo chamava de outra forma, chamava de capetinha, criança assim. Que hoje em dia as pessoas não falam mais essas coisas. Mas olha, Isabela, diz uma coisa pra mim, engraçado que você falou, porque o déficit de atenção ele não está relacionado a ter um atraso nesse entendimento. Simplesmente o cérebro trabalha de uma forma diferente, porque algumas pessoas confundem o TDAH com autismo, mas são coisas diferentes, né? Sim, são coisas distintas. Na verdade, algumas vezes, em alguns casos, né, em algumas pessoas, a gente vê uma comorbidade, que é justamente quando tem mais de uma coisa ali atrelada. Então, existem casos, sim, em que a criança, além de ter o transtorno do espectro autista, possui algumas outras comorbidades, né? Mas são coisas distintas, cada um tem ali as suas peculiaridades, né? E aí alguns sintomas que aquela criança demonstra. Sempre que a criança ela tem o TDAH, está relacionado a ela ser hiperativa, agitada, ou tem outras categorias também? Não necessariamente. Tem a criança que ela tem a hiperatividade, né? Um perfil que tem essa hiperatividade, e ela pode ter também um perfil que ela seja só mais desatenta,
que a dificuldade seja mais a questão atencional mesmo. Então, ela não consegue prestar atenção, mas ela não é uma criança hiperativa, uma criança que não para, que em sala de aula não fica zanzando, né, como os professores falam. E isso também gera muita dúvida, né, Henrique? Porque o que acontece? A criança que ela é mais quietinha, na sala de aula ela é quietinha, chega na hora da prova, ela não consegue fazer a prova, tem uma nota baixa, e aí os professores não entendem, falam, olha, não é a criança que dá trabalho, os pais, em contrapartida, quando recebem aquela nota, aquela notícia da escola, também passam ali a ficar se perguntando onde foi que erraram, se eles precisam ser mais rígidos, se a criança não está estudando o suficiente. E muitas vezes não, é uma criança que realmente tem um perfil um pouco mais desatento. Quando a gente não consegue prestar atenção em algo, depois a gente também não consegue disseminar aquilo, não consegue passar aquele conhecimento adiante, não consegue escrever na folha ali, na prova, e acaba tendo uma nota mais baixa. Entendeu? Isabela, você falou uma coisa fundamental, que é essa questão do pai e da mãe não prejulgar a atitude que se encontra seu filho, o que o filho anda fazendo, de que forma ele tem se comportado. Como a Isabel falou, será que eu tenho que ser mais rígido? Será que eu tenho que pegar mais pesado? Não, de forma alguma, você precisa procurar a ajuda de um profissional. O profissional é que sabe o que está acontecendo com o seu filho, é ele que vai fazer todo o acompanhamento, vai fazer ali a anamnese para de fato identificar e trazer formas para você de como você trabalha com isso. A gente precisa para ontem, né, Isabela, acabar com essa coisa de querer identificar e dar solução para tudo. Às vezes a gente precisa procurar a ajuda de um profissional, às vezes não sempre, né? Perfeito, é verdade. E aí, pensando nisso, em tudo isso que você falou, justamente existem alguns casos, sim, em que a criança não tem, por exemplo, um transtorno, né? São questões comportamentais e que por conta do perfil mesmo dos pais, né? Esse perfil de parentalidade que a gente chama, acaba reforçando uma coisa ou outra. Então, muitas vezes chega também no consultório a questão da birra. De onde surgiu essa birra? O que eu faço? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que a mãe é do meu filho? Exatamente. Embora, né? E quando a gente procura essa ajuda de um profissional, né? O profissional, ele está apto ali, ele estudou justamente para entender se realmente os pais têm feito algo que reforce aquilo, ou se não, se é uma questão cognitiva mesmo, se é algo da idade, porque tem muito isso, né, que os pais perguntam, como eu faço para acabar com a birra? Dependendo da idade do seu filho, a birra não vai acabar. É uma resposta emocional mesmo da criança, que ainda não tem um repertório, não soube, não aprendeu ainda a lidar com uma frustração de outra forma, né? Então eu choro e eu grito, porque é o jeito que eu sei, que eu aprendi de falar que algo não está da melhor forma, que eu estou incomodado com algo. Então, uma criança de 3 anos, por exemplo, que ainda não tem o cérebro maturado, né, para conseguir lidar com a frustração de uma outra forma, ela vai sim gritar, vai sim chorar, a gente vai passar vergonha no supermercado, no shopping e tudo mais, né? Não tem Falou jeito. muito bem. Olha, gente, eu tô aqui batendo um papo cabeça com a Isabela Caetano, ela que é neuropsicóloga, está falando de questões importantíssimas na questão da educação dos nossos filhos. Muitas vezes não depende só da gente, às vezes a gente precisa procurar a ajuda de um profissional para saber como a gente lida com as situações. A sociedade se transformou, hoje nós estamos na geração Z dessas crianças novas. Então, a mentalidade é outra. Mais do que nunca se faz necessário o nosso entendimento com muito amor, com muito carinho, muita paciência para saber lidar com a situação da vida dos nossos filhos, seja crianças ou jovens. Logo após o intervalo, nós vamos falar de questões relacionadas ao sistema pedagógico e também a Isabela vai fazer uma leitura das fases da criança e de qual atenção deve ser direcionada em cada fase do desenvolvimento do seu filho. Até já!